O presidente Trump disse que ainda está pronto para decapitar a liderança iraniana. Isso depois de apenas 2 dias, quando estava à beira de lançar uma operação em larga escala, ele ter dito, nesta publicação no Truth Social que temos aqui, que os parâmetros do acordo tinham sido acertados e que isso abriria imediatamente o Estreito de Hormuz, acabaria com a ameaça nuclear do Irã e tudo mais. Foi isso que nos disseram há 2 dias. Agora, hoje, o presidente Trump está mudando o tom. De repente, mais cedo hoje, em uma publicação no Truth Social, ele diz que a liderança iraniana é incrivelmente dissimulada. Está realmente irritado com isso. Eles pediram uma reunião. Alguns diriam que imploraram. As conversas começaram, há mais previstas para o futuro, e eles dizem aberta e orgulhosamente que não estão tendo nenhuma conversa. Então ele chega à parte principal. Ele disse, depois, sigam com a ladainha de sempre, dizendo que o Estreito de Hormuz será operado por eles. Então ele está completamente controlado pela Marinha dos Estados Unidos e pelo nosso bloqueio, ou como alguns dizem, pelo Muro de Aço dos Estados Unidos. Ninguém chama isso de Muro de Aço dos Estados Unidos além dele, então não são alguns. Aí chegamos à parte central. Nada entra no Irã, a menos que queiramos, e nada entrará a menos que se alcance um acordo ou uma rendição total. Quer o Irã queira admitir ou não, nós estamos de fato falando de uma solução para um problema que eles causaram durante décadas. É difícil interpretar parte disso. Aqui temos o presidente Trump, como tantas vezes acontece. Ele fala, o Trump sensato, o Trump sóbrio, diz o que disse no sábado, evita esse grande ataque, diz coisas que fazem sentido. Bem, não podíamos fazer isso, ele disse, porque a Arábia Saudita estava me pedindo para não fazer, implorando para que ele não fizesse, irritada com o fato de ele não atacar. Porque eles sabiam que receberiam um ataque do Irã que devastaria sua infraestrutura de petróleo, sua capacidade de gerar receita e sua capacidade de produzir petróleo e outros derivados que o Ocidente e o restante do mundo dependem. E ele reconheceu que isso poderia causar dificuldades econômicas e sofrimento. O que aconteceu com esse cara? Passou mais um dia, passou uma hora. E agora, de repente, ele está falando de decapitação de novo, como vocês vão ver daqui a pouco. Ele está no Salão Oval, além de tudo. Mas essa ideia de que o Irã está implorando por um acordo, claramente não está. E ele até parece desviar parte disso ao dizer, eles ficam falando um monte de bobagem sobre não estarem negociando. Bem, não é bobagem. São declarações públicas deles. Veja na postagem de baixo da agência de notícias Fars, às 11 horas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse que não há negociações com os Estados Unidos. Elas não existem. E depois, às 5 horas, disseram também que o Paquistão rejeitou a alegação de Trump sobre negociações. O que os iranianos estão dizendo é que há negociações com Omã, mas sobre questões relacionadas ao controle do Estreito de Hormuz, o que não tem nada a ver com os Estados Unidos. Mas isso não vai impedir o presidente Trump, porque agora ele volta a outra postura. É uma situação meio Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Há pouco tempo, no Salão Oval, ele disse o seguinte. Eles me ligaram e disseram, por favor, não ataque. Vamos fazer um acordo. Essa é a pura verdade. E todo mundo sabe disso. E quem não ligaria? Eles descobriram por meio de vazamentos e de canalhas. Mas neste caso, os vazadores ajudaram, porque informaram a gravidade do ataque. E o Irã sabia disso. Eles sabiam que estava por vir. Ia acontecer ontem à noite e continuaria por muito tempo. E essencialmente sobraria muito pouco. Não sobraria nada. E se me dão a chance de deixar muitas pessoas viverem, eu quero dar essa chance. Escute, especialmente essa última parte. Dá para ver que a versão de Trump que estava diante das câmeras desta vez tem complexo de Deus. Eu vou decidir quem vive e quem morre. Se eu puder permitir que alguém viva, eu gostaria de fazer isso, como alguma figura heróica. Olhe, a única razão para alguém morrer é porque vocês os mataram. Não há justificativa legal. Não há justificativa moral para uma guerra com o Irã neste momento.
Não havia em 28 de fevereiro. Não havia durante os 40 dias. Não havia durante os 13 dias. Não há agora. Nós escolhemos esta guerra, embora ela nunca tenha sido exigida de nós. Nossa segurança nunca esteve ameaçada. Não percam isso de vista. Do not lose sight of that fact. We are prosecuting a war that if it was Estamos conduzindo uma guerra que, se fosse o contrário, se qualquer pessoa no planeta estivesse fazendo isso contra nós ou contra os nossos aliados, nós jamais toleraríamos que alguém fizesse o que estamos fazendo. E voltando por um segundo àquela postagem no Truth Social, o presidente Trump, de fato, diz aqui que quis resolver um problema que eles causaram durante décadas. Eles causaram, ele diz. Eles causaram a guerra em 2025, em junho de 2025, quando os Estados Unidos e Israel iniciaram a guerra de 12 dias. O Irã começou uma guerra em fevereiro deste ano. Quem começou as duas guerras? Você fala do problema que o Irã iniciou e manteve por 47 anos. Quem apoiou uma guerra contra o Irã por 8 anos no começo do regime dos ayatolás? Acho que você sabe a resposta para essa. Todas essas coisas de que continuamos falando, eles simplesmente têm isso. Quer dizer, só dá para chamar de uma compreensão distorcida da realidade. Você não pode começar uma guerra contra outra pessoa que não estava ameaçando você, não estava prestes a atacar você, não tinha um programa de armas nucleares, segundo o seu governo. Segundo o governo Trump, eles não tinham um programa de armas nucleares. Não tinham antes da Operação Martelo da Meia-Noite. Não tinham depois da Operação Martelo da Meia-Noite. Não tinham antes da Operação Fúria Épica. Isso segundo autoridades do governo, pessoas do nível de gabinete, o vice-presidente. Então vamos voltar novamente. Quem está causando os problemas e quem vem causando problemas há 47 anos? O único problema, se você quiser, eu acho, ser tecnicamente preciso na interpretação do presidente Trump, é que para ele o problema é que o Irã não vai se render. Esse é o problema. E ele quer resolver esse problema com mais violência. Ele chegou à beira disso, foi até o limite no sábado e então sabiamente recuou, citando o problema com a Arábia Saudita e assim por diante. Outros povos, todo mundo na região. Não era só a Arábia Saudita. Mas ele dormiu, passou algum tempo, e agora temos outro presidente Trump, que acordou. Ele não tinha terminado com isso. Houve mais alguns comentários que ele fez naquela reunião no Salão Oval. Aqui vai outro. Quero dar a eles todas as chances possíveis antes da decapitação. É muito difícil fazer o que planejamos e que ainda está nos planos. Vamos ver o que acontece. Mas é algo muito, muito difícil de fazer. Acho que tenho muito orgulho do fato de dar uma chance às pessoas. É uma grande decisão fazer um ataque desse tamanho. Pelo contrário, eu preferiria não fazer isso. Agora já passamos por muitos ataques de grande porte, mas eram grandes dentro do normal. Espero que caia em si. Você quer dar a eles uma última chance de quê? Porque, mais uma vez, ele está agindo como um pai diante de um filho rebelde. Estou dando a ele todas as últimas chances. Não sei por quanto tempo mais a minha boa vontade e a minha gentileza podem durar, antes de eu finalmente ter de agir. Vou tirar o cinto. É disso que se trata. Dando a entender que eles estão ali, numa posição vulnerável, e que tudo o que ele precisa fazer é desferir o maior ataque desde a Segunda Guerra Mundial. Ele disse isso, acho que foi ontem à noite, no Air Force One. Aliás, deixa eu colocar isso aqui. Gary, se você puder tocar aquele chamado Trump Latest. Isso foi no Air Force One ontem à noite, quando ele meio que expõe o que poderia ter feito. Tínhamos um ataque que seria o maior desde a Segunda Guerra Mundial e teria sido desastroso para eles. E eles não queriam que fizéssemos isso. E, francamente, a Arábia Saudita também não queria. Eles achavam que o acordo é iminente. E o acordo é iminente, envolvendo o Estreito de Hormuz e também, em última instância, a desnuclearização do Irã. Então, quando ouço isso, eu digo, bem, queremos ir lá e fazer isso?
Há um grupo de pessoas que gostaria que eu simplesmente fizesse. E há outro grupo que não quer que eu faça. Estamos prontos para ir. Então, quero dizer, lá estava ele de novo ontem à noite, dizendo que seria a maior coisa desde a Segunda Guerra Mundial. Vamos nocautear todo mundo. Mas como algumas pessoas não queriam que eu fizesse isso, a Arábia Saudita, eu recuei. E ele disse talvez alguma coisa por baixo disso. Ele estava dizendo às pessoas ontem à noite que haveria uma negociação, uma reunião hoje entre os Estados Unidos e o Irã. E o Irã, bem cedo esta manhã, disse que não há discussão. Não há negociações com os Estados Unidos. Então, não sei, uma de duas coisas pode ser possível. Ou ele está completamente confabulando na própria cabeça e literalmente inventando coisas, ou está confundindo as coisas na cabeça dele, porque definitivamente há negociações por meio de terceiros. Há conversas indo e voltando, por exemplo, por Omã, e possivelmente ainda pelo Paquistão. Outros países também estão envolvidos, com as partes conversando por meio de um intermediário. Não há conversas diretas entre os dois lados. E, como o presidente Trump disse naquela publicação no Truth Social, no sábado, mais uma vez, ele repetiu algo que já se provou ser uma mentira em todas as outras vezes em que foi dito, ou praticamente todas as vezes. Se os termos gerais do acordo já foram acertados. Não, não foram. Eles não foram acertados, a menos que você esteja falando de os Estados Unidos aceitarem tudo que o lado iraniano está pedindo. Acho que se for esse o caso, então talvez tenham sido. Mas pela forma como o presidente Trump está falando hoje, dá para ver que ele ainda parece achar que nós vamos conseguir tudo. Eles não vão conseguir nada. E se não fizerem isso, então vamos voltar àquele realizamos no domingo, do qual desistimos no sábado. É onde parecemos estar. E ele disse mais cedo hoje, vou dar a eles uma última chance. Quando estamos conversando, dizemos que estamos conversando. Se não estivermos conversando, quando você me perguntar, eu vou dizer não, não estamos conversando. Mas estamos conversando agora. Estamos conversando a pedido do Irã, com o apoio da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos e, em particular, do Catar, mas de outros também. Muitos países ligaram. Tenho uma relação amigável com muitos dos líderes, com quase todos eles, de uma forma ou de outra, e todos quiseram dar a isso uma última chance. Esta é uma última chance. Não é algo que, se não acontecer, esta é uma última chance para eles assinarem um bom documento. Certo. Se você está falando de uma última chance, esta pode ser a nossa última chance de evitar uma catástrofe. Não foi só a Arábia Saudita que reclamou e alertou Trump para não tomar essa medida. Foram todos que estão pensando de forma racional. Alguma coisa mudou desde sábado. As montanhas que existem no Irã desapareceram. As cidades de mísseis que existem sob essas montanhas foram abandonadas, foram destruídas, e a nossa capacidade naval, o general Grinkiewicz, foi citado no The Washington Post na semana passada, dizendo que não tem poder naval suficiente para ao mesmo tempo proteger Israel e os Estados Unidos, e que precisa de mais poder de fogo. Algo mudou desde que o presidente do Estado-Maior Conjunto e o vice-presidente disseram, segundo a mídia ocidental na semana passada, que não temos mísseis ofensivos e defensivos suficientes para sustentar outro ataque em larga escala. Alguma dessas coisas mudou? Porque eu não acho que tenham mudado. E se a razão pela qual não vencemos, não tivemos sucesso em 40 dias, em 2 meses de bloqueio naval, em 13 dias de ataque aéreo, isso não vai mudar magicamente se você fizer tudo de novo, apesar de todas essas outras coisas, por causa desses complexos montanhosos. Essa é a vantagem que o Irã tem e que nós não conseguimos eliminar, nem mesmo com armas nucleares. Não conseguimos destruí-los. Você pode danificar muitas delas, pode destruir as saídas de algumas delas, mas algumas têm silos de mísseis. Nós nem sabemos onde eles estão.
estão escondidos por camuflagem, e nós simplesmente não sabemos. Então você nem pode sair atacando, porque não sabe no que atirar. Assim, qualquer ataque que você faça não consegue impedir os ataques de retaliação deles. É isso que o Kuwait entende. É isso que a Arábia Saudita entende. É isso que o Catar entende. É isso que o Bahrein entende. É isso que os Emirados Árabes Unidos entendem. Todos eles entendem isso. O presidente Trump é quem não parece entender. Agora, depois, e eles mostraram que nós mostramos, depois que o presidente Trump realizou primeiro o ataque que supostamente estava por vir, que essa maior guerra mundial, maior do que qualquer coisa desde a Segunda Guerra Mundial, supostamente iria acontecer. Nós dissemos na época que aquele era o Trump sóbrio e sensato. E a minha preocupação, imediatamente, era que aquelas mesmas forças que o estavam pressionando até aquele ponto não sairiam de cena silenciosamente. E é exatamente isso que tivemos apenas alguns minutos atrás. O general Jack Keane apareceu para de fato atacar, antes de tudo, a Arábia Saudita. Porque sabe o que há de errado com eles, que não estão dispostos a sofrer só um pouquinho porque nós queremos que eles sofram. O fato é que os sauditas não estão dispostos a fazer sacrifícios para livrar a região do Oriente Médio da agressão do Irã. Essa é a realidade absoluta que estamos vendo se desenrolar aqui. E o que eu quero dizer com sacrifício? Baixas e danos a algumas das suas reservas de petróleo. Eles certamente estão dispostos a deixar que nós façamos esse sacrifício. Por que fariam isso? Porque, em primeiro lugar, não daria certo se eles tivessem de fazer um sacrifício para eliminar a ameaça que estava ali. Mas não é o caso. Você vai pedir que eles sofram baixas e tenham seus equipamentos destruídos numa guerra que eles não podem vencer. Então eles sofreriam todas essas baixas. Pagariam esse preço com a destruição dos seus equipamentos e, consequentemente, com a perda de receita. E o lado iraniano ainda manteria o controle do Estreito de Hormuz. Essa é a dolorosa realidade que o presidente Trump simplesmente não parece entender. E isso foi reforçado mais cedo hoje, quando Dennis Citrinowicz, um dos analistas israelenses realmente bons na internet, disse que a Casa Branca tem um problema sério. A leitura que ele faz da realidade parece cada vez mais desconectada dos acontecimentos no terreno. Se o presidente Trump continuar presumindo que o Irã está negociando de uma posição de fraqueza, ou que está desesperado por um acordo, corre o risco de construir uma estratégia sobre premissas equivocadas. Ele é realmente muito gentil quanto a isso. Mais gentil do que eu diria. A posição do Irã tem sido consistente. Teherã pretende chegar a um acordo com Omã sobre o Estreito de Hormuz e deixou claro que nunca voltará ao status quo anterior à guerra, eu acrescentaria. Da perspectiva do Irã, quaisquer acordos futuros precisam reconhecer seu papel no Estreito. E, tão importante quanto isso, Teherã não tem intenção de negociar essa questão diretamente com Washington. A expectativa deles é voltar ao memorando de entendimento mais amplo, incluindo o fim do bloqueio marítimo e a liberação dos ativos iranianos congelados. E a isso, o professor Marandi disse, e outros também disseram, que se acrescentaria o fim das sanções. Depois, começariam a falar sobre o projeto de recuperação de 300 bilhões de dólares, que nós financiaríamos para o Irã. E claro, o professor Marandi está dizendo agora que, se voltarem ao novo memorando de entendimento, acrescentariam não apenas a exigência de que Israel cumpra o parágrafo número 1, retirando-se do Líbano, mas também o fim da guerra contra o Hamas na faixa de Gaza. Então, o lado iraniano está dizendo que vai acrescentar coisas a isso. Se vocês quiserem voltar até mesmo ao memorando de entendimento, vão ter que voltar ao memorando e algumas outras questões. Caso contrário, não haverá acordo. A questão é que o Irã pode fazer isso, porque não dá para eliminar todas as capacidades e todas as formas pelas quais eles controlam o fluxo no Estreito de Hormuz.
É simplesmente impossível. Nós não temos os meios para fazer isso. Não temos um exército terrestre. E se tivéssemos, não funcionaria. Não temos um exército grande o suficiente para isso. As capacidades defensivas deles, não conseguimos ultrapassá-las. Nossos mísseis convencionais, todos eles combinados, de todas as categorias que temos, não são suficientes para destruir essas cidades de mísseis. Obviamente, já teríamos feito isso se tivéssemos essa capacidade. E você nem pode usar armas nucleares, porque isso traria seus próprios problemas. Nós simplesmente não temos essa capacidade. Então, não há nada que você possa fazer para forçá-los a isso. Você pode atingi-los duramente, pode prejudicá-los. Com certeza pode fazer isso. Eles entendem isso e vão absorver tudo isso, porque sabem, por causa de toda aquela lista de coisas que mencionei há um segundo, sobre estarmos ficando sem mísseis. O fato de que não conseguimos impedi-los de fechar o Estreito de Hormuz. E seja lá o que o presidente Trump queira dizer sobre controlar o estreito, ele só controla algo que sai do Irã. E ele tem influência significativa sobre isso. Ele tem o seguinte, porém, sucesso zero nisso, e a capacidade de controlar o que o lado iraniano deixa passar do bloqueio deles. É tudo o que queremos ter. É isso que não conseguimos corrigir há 154 dias seguidos. E serão mais 154 dias se não chegarmos a um acordo negociado. Isso é o que me preocupa desde o início. Esse Trump sensato e ponderado raramente aparece mais. E aí ele é pressionado por gente como Jack Keane ou, possivelmente, pelo líder israelense. Porque também há muitos relatos de que Benjamin Netanyahu ficou furioso porque o presidente Trump cancelou esse ataque outro dia. E eu sabia disso. Era tão previsível quanto o sol nascer de manhã que eles continuariam pressionando-o para voltar lá de novo. E eu não acho que eles vão parar. Eles serão implacáveis até levarem o presidente Trump a iniciar outro conflito, a começar outra rodada de ataques nessa maior loucura desde a Segunda Guerra Mundial. Isso será irrelevante. Não importa quantos armamentos você lance sobre uma montanha de granito, você não vai conseguir atravessá-la, e teria de fazer isso em cerca de 30 delas. E mesmo se usar armas nucleares, entende o que estou dizendo? Não há um caminho militar para obrigar o cumprimento. Tudo que vocês conseguem fazer é provocar outros ataques do Irã contra todos os nossos aliados na região. E enquanto o Irã basicamente tem um escudo protetor, com essas montanhas de granito, protegendo tudo o que é importante, nós não temos nada disso. Então, quando os mísseis de retaliação começam a chegar, eles atingem o alvo, atingem aquilo em que estão mirando, e podem nos causar danos e nos ferir. Todos esses países, incluindo os nossos próprios ativos. Não conseguimos impedir isso porque não previmos isso 20 anos atrás, e não temos instalações subterrâneas como eles têm. Esse é o verdadeiro problema aqui. Esta guerra foi perdida 20 anos atrás. Quando o lado iraniano se preparou para esta guerra, com recursos próprios e com sua geografia natural, nós não conseguimos penetrar. E nunca precisamos nos fortificar para fazer nada disso, porque somos os Estados Unidos. Não precisamos. Não precisamos ir para o subterrâneo. Não precisamos nos preocupar com algo vindo do lado iraniano. Nós somos tudo isso. Somos os Estados Unidos. É o nosso lado. Podemos fazer o que quisermos. Foi assim desde o fim da Guerra Fria. Mas, por causa do que fizemos desde o fim da Guerra Fria, foi isso que os outros finalmente perceberam. Aqui está o calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos. Esse é o problema. Esta guerra foi perdida há 20 anos, e só levou todo esse tempo para se alastrar. E agora estamos enfrentando isso de frente. E a nossa inteligência, pelo menos a do nosso atual presidente, não consegue chegar lá. E muitos estão pressionando para fazer isso, como Jack Keane. Eu posso culpar o presidente Trump e dizer que ele sofreu um declínio cognitivo. Não sei a que atribuir isso no caso de Jack Keane, do general Kellogg, do almirante Howard ou de várias outras pessoas que aparecem na Fox News. Não sei qual é a desculpa delas.
Mas seja qual for, está desconectada da realidade. Dennis e Trina, isso está certo. Todos nós coletivamente temos esse problema. E, se o presidente Trump finalmente romper essa barreira e esse Trump sóbrio e sensato não surgir a tempo, temo que em algum momento a nossa sorte vai acabar. E ele vai atacar. Então, todas as consequências em cascata que descrevi vão começar. All the cascading things I've described are going to then start. Well, that's where we are right now, folks. That's the truth. Bem, é onde estamos agora, pessoal. Essa é a verdade. Só quero ter certeza de que vocês estão cientes disso e atualizados sobre tudo o que está acontecendo. Se alguma coisa mudar, vocês podem contar com o Daniel Davis Deep Dive. Mesmo estando preso em Chattanooga, Tennessee, por enquanto, eu já deveria estar no ar, voltando para casa, em Washington, D.C. Mas enfim, quando a notícia estoura, você tem que estar onde está. E é isso que vamos continuar fazendo por vocês. Espero que, da próxima vez que eu encontrar vocês, eu esteja de volta ao meu estúdio em Washington, D.C. Até lá, nos vemos na próxima. Washington, D.C. Until then, see you next time. Você sabe que não temos patrocinadores? Porque odiamos bombardear você com anúncios. Eu não gosto deles. Então retribua um pouco o carinho. Inscreva-se, curta e envie para alguém de quem você gosta.